A luz que encheu o quarto antes do milagre. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, não a luz do sol que ilumina o dia, mas aquela outra, a que brilha por dentro, a que transcende o visível e toca o mais profundo de nosso ser. Naquela noite, em meio ao silêncio denso e à escuridão que parecia ter se instalado na vida de Ana como um hóspede indesejado, algo extraordinário aconteceu. Algo que não era deste mundo, e que mudaria para sempre a tapeçaria de sua existência. Ana vivia dias que se arrastavam como nuvens pesadas em um céu sem cor. Cada manhã era um esforço monumental, um levantar-se de um leito que parecia querer absorvê-la em seu vazio. Há meses, desde que a sombra da perda se estendeu sobre sua vida e levou consigo a presença mais luminosa que ela conheceu, sua mãe, o mundo parecia ter emudecido. O riso havia se calado em seus lábios, as cores se desbotado diante de seus olhos, e a música, antes sua fiel companheira, agora soava como um eco distante e doloroso de tempos que não voltariam. Ela sentia um vazio que parecia engolir sua própria existência, uma cratera aberta no peito que nem as lágrimas mais copiosas conseguiam preencher. Cada respiração era um esforço, cada despertar uma tortura, um retorno à realidade de uma ausência que pesava como uma montanha sobre sua alma. O ar em sua casa, antes preenchido com a leveza e o aroma dos chás de sua mãe, agora parecia denso, pesado, impregnado de melancolia. Ela caminhava pelos cômodos como um fantasma em sua própria vida, tocando objetos que guardavam memórias, cada um deles uma pontada no coração. As fotografias, antes fontes de alegria, agora eram espelhos de uma felicidade perdida, rostos sorrindo de um passado que parecia inalcançável. A esperança era um fio tênue, quase invisível, como a teia de uma aranha cintilando na primeira luz da manhã, frágil, mas presente apenas em um recôndito de sua memória, e mesmo ali, parecia lutar para sobreviver. Ela se questionava sobre o sentido de tudo, sobre a existência de qualquer bondade em um universo que permitia tal dor. Naqueles dias de inverno, quando as folhas caíam e a natureza parecia mimetizar seu próprio estado de desolação, Ana costumava sentar-se junto à janela, observando a chuva fina lavar as ruas. Não havia beleza naquilo para ela, apenas mais uma manifestação da tristeza do mundo. No entanto, em meio a essa rotina cinzenta, algo começou a mudar, de forma tão sutil que Ana a princípio duvidou de sua própria percepção. Uma sensação de calor, repentina e inexplicável, em seu peito, como se uma brasa adormecida tivesse sido suavemente atiçada, mesmo quando o frio do inverno persistia. Ela sentia um cheiro peculiar, que não conseguia identificar, mas que evocava uma paz indescritível, como o aroma de terra molhada após uma longa seca, ou de flores que desabrocham em segredo, longe dos olhos humanos. Não havia flores na casa, e o tempo lá fora era seco, mas o perfume era inegável, pairando levemente no ar antes de desaparecer tão rapidamente quanto surgia. Era um cheiro de algo puro, ancestral, que de alguma forma lhe trazia uma breve, mas intensa, sensação de conforto, como um abraço invisível. As noites se tornaram o palco de seus dilemas mais profundos. Deitada em sua cama, o silêncio da casa era preenchido por seus próprios pensamentos. Foi então que começou a perceber uma luz. Era uma luz fraca, difusa, que não vinha da rua, nem do luar. Parecia emanar do próprio ar, uma cintilação azul prateada que dançava nas extremidades de sua visão, desaparecendo assim que ela tentava focar nela. Era como a luz que se vê nos sonhos, etérea, quase irreal. Por vezes, ela pensava que era apenas o cansaço, a mente pregando peças, mas a frequência e a clareza dessas aparições aumentavam. E então vieram os sussurros. Não palavras audíveis, mas uma ressonância, uma melodia inaudível que parecia vibrar em seu próprio espírito, uma suave canção de ninar que acalmava as tempestades em sua alma, mesmo que por instantes. Uma leveza no ar, uma brisa imperceptível que roçava sua pele, trazendo consigo uma paz que ela não experimentava desde antes de sua perda. Ela começava a se questionar, estaria enlouquecendo? Seria apenas a imaginação, uma defesa da mente contra a dor? Mas algo dentro dela, uma intuição profunda, dizia que não. Era algo mais. Uma presença. Uma sensação de não estar sozinha, não de uma forma assustadora, mas como se um olhar benevolente a observasse, com uma ternura infinita. Uma noite, ela estava particularmente mergulhada em sua dor.
As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o travesseiro. A ausência de sua mãe era um fardo insuportável, um grito mudo que ecoava em seu peito. Ela fechou os olhos, desejando apenas desaparecer. Foi então que sentiu. A temperatura do quarto mudou, um calor suave, reconfortante, envolveu-a, como um cobertor feito de pura luz. Ela abriu os olhos. O quarto, antes imerso na mais profunda escuridão, agora estava preenchido por uma luminosidade suave, etérea, que não tinha fonte aparente. Não era uma luz que ofuscava, era uma luz que aquecia, que acalmava, que parecia vir de dentro das próprias paredes, do ar, de cada molécula do espaço. Era como se o cosmos tivesse derramado sua essência mais pura ali. No centro daquele brilho, uma forma começou a se delinear. Não tinha traços humanos definidos, nem asas grandiosas como as descritas nos livros. Era mais como uma coluna de luz, pulsante, com iridescências que mudavam do branco puro para tons de dourado e azul celeste, como uma aurora boreal viva dentro de seu quarto. A presença era inegável, maciça, e, no entanto, indolor, sem peso, preenchendo o espaço não com uma fisicalidade, mas com uma energia de amor absoluto. Ana não sentiu medo, apenas uma reverência profunda, uma admiração que a fez prender a respiração. Era como se o véu entre os mundos tivesse se erguido, revelando algo sagrado, algo que ela sempre soube que existia, mas nunca ousou acreditar que encontraria. O tempo pareceu parar, e o silêncio se fez completo, não um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido pela mais pura harmonia. Uma sensação de paz inimaginável a envolveu, como se cada fibra de seu ser estivesse sendo suavemente massageada por essa energia luminosa. As angústias, as dúvidas, o vazio, tudo parecia se dissolver naquela luz. Ela sentiu uma comunicação profunda, não por palavras, mas por um entendimento direto, que penetrava sua alma. Era uma mensagem de amor incondicional, de que ela não estava sozinha, de que sua mãe estava em paz, em um lugar de luz ainda maior, e que a conexão entre elas permanecia, transcendendo a barreira do visível. Sentiu que era amada, cuidada, que seu sofrimento era compreendido e acolhido. Uma certeza avassaladora de que havia propósito em sua existência, mesmo em meio à dor mais profunda. Um toque, quase imperceptível, como o roçar de uma pena de luz em sua fronte, e uma onda de energia morna e curativa preencheu seu corpo, desfazendo os nós da tensão e da tristeza que a aprisionavam há tanto tempo. Era um toque que trazia consigo a memória de toda a bondade do universo, uma promessa silenciosa de que a vida, apesar de suas provações, era um presente sagrado. O momento durou o que pareceu uma eternidade, e ao mesmo tempo, um piscar de olhos. A luz começou a se retrair suavemente, diminuindo de intensidade, as iridescências se esmaecendo, até que restou apenas a penumbra familiar do quarto. Mas o silêncio não era mais o mesmo. Não era um silêncio de vazio, mas de uma plenitude recém-descoberta. O calor persistia em seu peito, e a paz a envolvia como um abraço eterno. Ana ficou ali, deitada, com os olhos abertos, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Ela não chorava mais, mas uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda e de uma epifania. Algo irrevogável havia mudado dentro dela. Nos dias que se seguiram, o vazio em seu peito foi se preenchendo, não com a ausência de sua mãe, que sempre seria uma parte dela, mas com uma nova e vibrante esperança. Ela começou a ver o mundo com outros olhos, os mesmos olhos que haviam presenciado a luz no quarto. As cores, antes desbotadas, agora pareciam mais vivas, mais intensas. O sol, antes apenas um lembrete do tempo que passava sem sua mãe, agora era um símbolo da luz que havia preenchido seu quarto e sua alma. Ela encontrou forças para recomeçar, para cultivar um pequeno jardim que sua mãe tanto amava, para ouvir a música que antes a entristecia e agora a lembrava da alegria de viver. Sua voz, que havia emudecido, começou a se expressar novamente, primeiro em canções sussurradas, depois em conversas com os amigos que se afastaram por não saberem como lidar com sua dor, e, finalmente, em risadas que eram genuínas e libertadoras. Ela percebeu que a verdadeira conexão não se rompe, apenas se transforma, e que o amor, o verdadeiro amor, é uma energia que permeia tudo, conectando vidas além do que os olhos podem ver. Ana não estava mais sozinha,
ela carregava dentro de si a luz que havia recebido, um farol de esperança que irradiava para todos ao seu redor. A experiência não apagou a dor da perda, mas a transformou em um caminho de resiliência e fé inabalável. Ela entendeu que a vida é um milagre contínuo, e que os momentos de dor são também convites para enxergar além, para buscar a luz que habita em cada um de nós, e para reconhecer as manifestações do sagrado que nos cercam, mesmo quando não as percebemos. E se os anjos sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto, para que eles possam nos envolver em sua luz e nos lembrar que a vida é muito mais do que aquilo que nossos olhos físicos podem ver? E se a dor for, às vezes, apenas o véu que precisamos levantar para enxergar o que realmente importa, a verdade mais profunda de que somos amados e guiados por uma força maior? Pense nisso. E você, já sentiu essa presença? Já experimentou um momento de luz, de paz, ou um sinal que transcendeu o compreensível? Eu adoraria ouvir a sua história nos comentários abaixo. E se essa mensagem tocou seu coração e você busca mais histórias que acendem a luz da esperança, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que possamos nos encontrar novamente em nossa próxima jornada de luz. A luz que encheu o quarto antes do milagre. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, não a luz do sol que ilumina o dia, mas aquela outra, a que brilha por dentro, a que transcende o visível e toca o mais profundo de nosso ser. Naquela noite, em meio ao silêncio denso e à escuridão que parecia ter se instalado na vida de Ana como um hóspede indesejado, algo extraordinário aconteceu. Algo que não era deste mundo, e que mudaria para sempre a tapeçaria de sua existência. Ana vivia dias que se arrastavam como nuvens pesadas em um céu sem cor. Cada manhã era um esforço monumental, um levantar-se de um leito que parecia querer absorvê-la em seu vazio. Há meses, desde que a sombra da perda se estendeu sobre sua vida e levou consigo a presença mais luminosa que ela conheceu, sua mãe, o mundo parecia ter emudecido. O riso havia se calado em seus lábios, as cores se desbotado diante de seus olhos, e a música, antes sua fiel companheira, agora soava como um eco distante e doloroso de tempos que não voltariam. Ela sentia um vazio que parecia engolir sua própria existência, uma cratera aberta no peito que nem as lágrimas mais copiosas conseguiam preencher. Cada respiração era um esforço, cada despertar uma tortura, um retorno à realidade de uma ausência que pesava como uma montanha sobre sua alma. O ar em sua casa, antes preenchido com a leveza e o aroma dos chás de sua mãe, agora parecia denso, pesado, impregnado de melancolia. Ela caminhava pelos cômodos como um fantasma em sua própria vida, tocando objetos que guardavam memórias, cada um deles uma pontada no coração. As fotografias, antes fontes de alegria, agora eram espelhos de uma felicidade perdida, rostos sorrindo de um passado que parecia inalcançável. A esperança era um fio tênue, quase invisível, como a teia de uma aranha cintilando na primeira luz da manhã, frágil, mas presente apenas em um recôndito de sua memória, e mesmo ali, parecia lutar para sobreviver. Ela se questionava sobre o sentido de tudo, sobre a existência de qualquer bondade em um universo que permitia tal dor. Naqueles dias de inverno, quando as folhas caíam e a natureza parecia mimetizar seu próprio estado de desolação, Ana costumava sentar-se junto à janela, observando a chuva fina lavar as ruas. Não havia beleza naquilo para ela, apenas mais uma manifestação da tristeza do mundo. No entanto, em meio a essa rotina cinzenta, algo começou a mudar, de forma tão sutil que Ana a princípio duvidou de sua própria percepção. Uma sensação de calor, repentina e inexplicável, em seu peito, como se uma brasa adormecida tivesse sido suavemente atiçada, mesmo quando o frio do inverno persistia. Ela sentia um cheiro peculiar, que não conseguia identificar, mas que evocava uma paz indescritível, como o aroma de terra molhada após uma longa seca, ou de flores que desabrocham em segredo, longe dos olhos humanos. Não havia flores na casa, e o tempo lá fora era seco, mas o perfume era inegável, pairando levemente no ar antes de desaparecer tão rapidamente quanto surgia. Era um cheiro de algo puro, ancestral, que de alguma forma lhe trazia uma breve, mas intensa, sensação de conforto, como um abraço invisível. As noites se tornaram o palco de seus dilemas mais profundos. Deitada em sua cama, o silêncio da casa era preenchido por seus próprios pensamentos. Foi então que começou a perceber uma luz. Era uma luz fraca, difusa,
que não vinha da rua, nem do luar. Parecia emanar do próprio ar, uma cintilação azul prateada que dançava nas extremidades de sua visão, desaparecendo assim que ela tentava focar nela. Era como a luz que se vê nos sonhos, etérea, quase irreal. Por vezes, ela pensava que era apenas o cansaço, a mente pregando peças, mas a frequência e a clareza dessas aparições aumentavam. E então vieram os sussurros. Não palavras audíveis, mas uma ressonância, uma melodia inaudível que parecia vibrar em seu próprio espírito, uma suave canção de ninar que acalmava as tempestades em sua alma, mesmo que por instantes. Uma leveza no ar, uma brisa imperceptível que roçava sua pele, trazendo consigo uma paz que ela não experimentava desde antes de sua perda. Ela começava a se questionar, estaria enlouquecendo? Seria apenas a imaginação, uma defesa da mente contra a dor? Mas algo dentro dela, uma intuição profunda, dizia que não. Era algo mais. Uma presença. Uma sensação de não estar sozinha, não de uma forma assustadora, mas como se um olhar benevolente a observasse, com uma ternura infinita. Uma noite, ela estava particularmente mergulhada em sua dor. As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o travesseiro. A ausência de sua mãe era um fardo insuportável, um grito mudo que ecoava em seu peito. Ela fechou os olhos, desejando apenas desaparecer. Foi então que sentiu. A temperatura do quarto mudou, um calor suave, reconfortante, envolveu-a, como um cobertor feito de pura luz. Ela abriu os olhos. O quarto, antes imerso na mais profunda escuridão, agora estava preenchido por uma luminosidade suave, etérea, que não tinha fonte aparente. Não era uma luz que ofuscava, era uma luz que aquecia, que acalmava, que parecia vir de dentro das próprias paredes, do ar, de cada molécula do espaço. Era como se o cosmos tivesse derramado sua essência mais pura ali. No centro daquele brilho, uma forma começou a se delinear. Não tinha traços humanos definidos, nem asas grandiosas como as descritas nos livros. Era mais como uma coluna de luz, pulsante, com iridescências que mudavam do branco puro para tons de dourado e azul celeste, como uma aurora boreal viva dentro de seu quarto. A presença era inegável, maciça, e, no entanto, indolor, sem peso, preenchendo o espaço não com uma fisicalidade, mas com uma energia de amor absoluto. Ana não sentiu medo, apenas uma reverência profunda, uma admiração que a fez prender a respiração. Era como se o véu entre os mundos tivesse se erguido, revelando algo sagrado, algo que ela sempre soube que existia, mas nunca ousou acreditar que encontraria. O tempo pareceu parar, e o silêncio se fez completo, não um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido pela mais pura harmonia. Uma sensação de paz inimaginável a envolveu, como se cada fibra de seu ser estivesse sendo suavemente massageada por essa energia luminosa. As angústias, as dúvidas, o vazio, tudo parecia se dissolver naquela luz. Ela sentiu uma comunicação profunda, não por palavras, mas por um entendimento direto, que penetrava sua alma. Era uma mensagem de amor incondicional, de que ela não estava sozinha, de que sua mãe estava em paz, em um lugar de luz ainda maior, e que a conexão entre elas permanecia, transcendendo a barreira do visível. Sentiu que era amada, cuidada, que seu sofrimento era compreendido e acolhido. Uma certeza avassaladora de que havia propósito em sua existência, mesmo em meio à dor mais profunda. Um toque, quase imperceptível, como o roçar de uma pena de luz em sua fronte, e uma onda de energia morna e curativa preencheu seu corpo, desfazendo os nós da tensão e da tristeza que a aprisionavam há tanto tempo. Era um toque que trazia consigo a memória de toda a bondade do universo, uma promessa silenciosa de que a vida, apesar de suas provações, era um presente sagrado. O momento durou o que pareceu uma eternidade, e ao mesmo tempo, um piscar de olhos. A luz começou a se retrair suavemente, diminuindo de intensidade, as iridescências se esmaecendo, até que restou apenas a penumbra familiar do quarto. Mas o silêncio não era mais o mesmo. Não era um silêncio de vazio, mas de uma plenitude recém-descoberta. O calor persistia em seu peito, e a paz a envolvia como um abraço eterno. Ana ficou ali, deitada, com os olhos abertos, absorvendo a magnitude do que havia acontecido.
Ela não chorava mais, mas uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, não de tristeza, mas de uma gratidão profunda e de uma epifania. Algo irrevogável havia mudado dentro dela. Nos dias que se seguiram, o vazio em seu peito foi se preenchendo, não com a ausência de sua mãe, que sempre seria uma parte dela, mas com uma nova e vibrante esperança. Ela começou a ver o mundo com outros olhos, os mesmos olhos que haviam presenciado a luz no quarto. As cores, antes desbotadas, agora pareciam mais vivas, mais intensas. O sol, antes apenas um lembrete do tempo que passava sem sua mãe, agora era um símbolo da luz que havia preenchido seu quarto e sua alma. Ela encontrou forças para recomeçar, para cultivar um pequeno jardim que sua mãe tanto amava, para ouvir a música que antes a entristecia e agora a lembrava da alegria de viver. Sua voz, que havia emudecido, começou a se expressar novamente, primeiro em canções sussurradas, depois em conversas com os amigos que se afastaram por não saberem como lidar com sua dor, e, finalmente, em risadas que eram genuínas e libertadoras. Ela percebeu que a verdadeira conexão não se rompe, apenas se transforma, e que o verdadeiro amor, é uma energia que permeia tudo, conectando vidas além do que os olhos podem ver. Ana não estava mais sozinha, ela carregava dentro de si a luz que havia recebido, um farol de esperança que irradiava para todos ao seu redor. A experiência não apagou a dor da perda, mas a transformou em um caminho de resiliência e fé inabalável. Ela entendeu que a vida é um milagre contínuo, e que os momentos de dor são também convites para enxergar além, para buscar a luz que habita em cada um de nós, e para reconhecer as manifestações do sagrado que nos cercam, mesmo quando não as percebemos. E se os anjos sempre estiverem por perto, esperando apenas que olhemos com os olhos da alma, com o coração aberto, para que eles possam nos envolver em sua luz e nos lembrar que a vida é muito mais do que aquilo que nossos olhos físicos podem ver? E se a dor for, às vezes, apenas o véu que precisamos levantar para enxergar o que realmente importa, a verdade mais profunda de que somos amados e guiados por uma força maior? Pense nisso. E você, já sentiu essa presença? Já experimentou um momento de luz, de paz, ou um sinal que transcendeu o compreensível? Eu adoraria ouvir a sua história nos comentários abaixo. E se essa mensagem tocou seu coração e você busca mais histórias que acendem a luz da esperança, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que possamos nos encontrar novamente em nossa próxima jornada de luz. A luz que encheu o quarto antes do milagre. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, não a luz do sol que ilumina o dia, mas aquela outra, a que brilha por dentro, a que transcende o visível e toca o mais profundo de nosso ser. Naquela noite, em meio ao silêncio denso e à escuridão que parecia ter se instalado na vida de Ana como um hóspede indesejado, algo extraordinário aconteceu. Algo que não era deste mundo, e que mudaria para sempre a tapeçaria de sua existência. Ana vivia dias que se arrastavam como nuvens pesadas em um céu sem cor. Cada manhã era um esforço monumental, um levantar-se de um leito que parecia querer absorvê-la em seu vazio. Há meses, desde que a sombra da perda se estendeu sobre sua vida e levou consigo a presença mais luminosa que ela conheceu, sua mãe, o mundo parecia ter emudecido. O riso havia se calado em seus lábios, as cores se desbotado diante de seus olhos, e a música, antes sua fiel companheira, agora soava como um eco distante e doloroso de tempos que não voltariam. Ela sentia um vazio que parecia engolir sua própria existência, uma cratera aberta no peito que nem as lágrimas mais copiosas conseguiam preencher. Cada respiração era um esforço, cada despertar uma tortura, um retorno à realidade de uma ausência que pesava como uma montanha sobre sua alma. O ar em sua casa, antes preenchido com a leveza e o aroma dos chás de sua mãe, agora parecia denso, pesado, impregnado de melancolia. Ela caminhava pelos cômodos como um fantasma em sua própria vida, tocando objetos que guardavam memórias, cada um deles uma pontada no coração. As fotografias, antes fontes de alegria, agora eram espelhos de uma felicidade perdida, rostos sorrindo de um passado que parecia inalcançável. A esperança era um fio tênue, quase invisível, como a teia de uma aranha cintilando na primeira luz da manhã, frágil, mas presente apenas em um recôndito de sua memória, e mesmo ali, parecia lutar para sobreviver. Ela se questionava sobre o sentido de tudo, sobre a existência de qualquer bondade em um universo que permitia tal dor. Naqueles dias de inverno,
quando as folhas caíam e a natureza parecia mimetizar seu próprio estado de desolação, Ana costumava sentar-se junto à janela, observando a chuva fina lavar as ruas. Não havia beleza naquilo para ela, apenas mais uma manifestação da tristeza do mundo. No entanto, em meio a essa rotina cinzenta, algo começou a mudar, de forma tão sutil que Ana a princípio duvidou de sua própria percepção. Uma sensação de calor, repentina e inexplicável, em seu peito, como se uma brasa adormecida tivesse sido suavemente atiçada, mesmo quando o frio do inverno persistia. Ela sentia um cheiro peculiar, que não conseguia identificar, mas que evocava uma paz indescritível, como o aroma de terra molhada após uma longa seca, ou de flores que desabrocham em segredo, longe dos olhos humanos. Não havia flores na casa, e o tempo lá fora era seco, mas o perfume era inegável, pairando levemente no ar antes de desaparecer tão rapidamente quanto surgia. Era um cheiro de algo puro, ancestral, que de alguma forma lhe trazia uma breve, mas intensa, sensação de conforto, como um abraço invisível. As noites se tornaram o palco de seus dilemas mais profundos. Deitada em sua cama, o silêncio da casa era preenchido por seus próprios pensamentos. Foi então que começou a perceber uma luz. Era uma luz fraca, difusa, que não vinha da rua, nem do luar. Parecia emanar do próprio ar, uma cintilação azul prateada que dançava nas extremidades de sua visão, desaparecendo assim que ela tentava focar nela. Era como a luz que se vê nos sonhos, etérea, quase irreal. Por vezes, ela pensava que era apenas o cansaço, a mente pregando peças, mas a frequência e a clareza dessas aparições aumentavam. E então vieram os sussurros. Não palavras audíveis, mas uma ressonância, uma melodia inaudível que parecia vibrar em seu próprio espírito, uma suave canção de ninar que acalmava as tempestades em sua alma, mesmo que por instantes. Uma leveza no ar, uma brisa imperceptível que roçava sua pele, trazendo consigo uma paz que ela não experimentava desde antes de sua perda. Ela começava a se questionar, estaria enlouquecendo? Seria apenas a imaginação, uma defesa da mente contra a dor? Mas algo dentro dela, uma intuição profunda, dizia que não. Era algo mais. Uma presença. Uma sensação de não estar sozinha, não de uma forma assustadora, mas como se um olhar benevolente a observasse, com uma ternura infinita. Uma noite, ela estava particularmente mergulhada em sua dor. As lágrimas escorriam silenciosas, molhando o travesseiro. A ausência de sua mãe era um fardo insuportável, um grito mudo que ecoava em seu peito. Ela fechou os olhos, desejando apenas desaparecer. Foi então que sentiu. A temperatura do quarto mudou, um calor suave, reconfortante, envolveu-a, como um cobertor feito de pura luz. Ela abriu os olhos. O quarto, antes imerso na mais profunda escuridão, agora estava preenchido por uma luminosidade suave, etérea, que não tinha fonte aparente. Não era uma luz que ofuscava, era uma luz que aquecia, que acalmava, que parecia vir de dentro das próprias paredes, do ar, de cada molécula do espaço. Era como se o cosmos tivesse derramado sua essência mais pura ali. No centro daquele brilho, uma forma começou a se delinear. Não tinha traços humanos definidos, nem asas grandiosas como as descritas nos livros. Era mais como uma coluna de luz, pulsante, com iridescências que mudavam do branco puro para tons de dourado e azul celeste, como uma aurora boreal viva dentro de seu quarto. A presença era inegável, maciça, e, no entanto, indolor, sem peso, preenchendo o espaço não com uma fisicalidade, mas com uma energia de amor absoluto. Ana não sentiu medo, apenas uma reverência profunda, uma admiração que a fez prender a respiração. Era como se o véu entre os mundos tivesse se erguido, revelando algo sagrado, algo que ela sempre soube que existia, mas nunca ousou acreditar que encontraria. O tempo pareceu parar, e o silêncio se fez completo, não um silêncio vazio, mas um silêncio preenchido pela mais pura harmonia. Uma sensação de paz inimaginável a envolveu, como se cada fibra de seu ser estivesse sendo suavemente massageada por essa energia luminosa. As angústias, as dúvidas, o vazio, tudo parecia se dissolver naquela luz. Ela sentiu uma comunicação profunda, não por palavras, mas por um entendimento direto, que penetrava sua alma. Era uma mensagem de amor incondicional,
de que ela não estava sozinha, de que sua mãe estava em paz, em um lugar de luz ainda maior, e que a conexão entre elas permanecia, transcendendo a barreira do visível. Sentiu que era amada, cuidada.